agora o webinário As Influências Psicológicas do Juiz, Liberdade de Julgamento ou Submissão à Lei. Uma análise a partir da obra Os Deuses Têm Sede, de Anatole France, e hoje com a presença do jurista e professor Lênio Streck. A mediação será feita pela jornalista da EJUG, Lore Milhomem. O evento é uma realização da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG. Informamos a todos que estão nos acompanhando online que as perguntas poderão ser encaminhadas pelo chat do YouTube. Lore Milhomem e professor Lênio Streck, sejam também muito bem-vindos. Lore, a palavra é sua. Obrigada, professor Lênio, seja muito bem-vindo à EJUG. Para nós é uma honra contar com essa participação tão importante do senhor hoje aqui com a gente. Como a Mariana adiantou, o professor Lênio vai falar sobre as influências psicológicas do juiz a partir desta obra, que é o livro Os Deuses Têm Sede, de Anatole France. Uma obra que, eu confesso, foi uma grata surpresa para mim. Eu gostei muito desse livro, não tinha lido ainda, li para a gente poder discutir aqui hoje e gostei demais. Anatole France, ele foi poeta, foi jornalista e foi romancista francês, e ele recebeu o Prêmio Nobel da Literatura francesa e também, mais tarde, acabou se tornando membro da Academia de Letras da França. E nessa obra, Os Deuses Têm Sede, ele faz uma análise do período da Revolução Francesa, logo após a queda de Bastilha, que culminou na Revolução Francesa, a partir da trajetória de um personagem que era um pintor idealista, era um pintor pobre, idealista, ele se chamava Évariste Gamelin. E aí, a partir da trajetória do Évariste, Anatole vai analisar os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, e também vai, por meio dos personagens que ele traz, os personagens secundários, fazer o questionamento desses ideais da Revolução Francesa. Évariste era um pintor pobre, muito idealista, mas em dado momento da Revolução, ele é convocado a compor um tribunal, um tribunal que foi criado, era uma espécie de corte que foi criada na época, para poder julgar as pessoas que eram consideradas inimigas da pátria, inimigas da Revolução. E quando ele é convidado para ser jurista nesse tribunal, ele passa a ter um poder de decisão sobre a vida e a morte de qualquer pessoa. Então, é um poder muito absoluto que ele tem ali de mandar a guilhotina a qualquer pessoa que fosse considerada, pela avaliação desses jurados, como um traidor da pátria. E aí a história começa a se desenvolver a partir disso. E uma coisa que eu achei interessante, professor, que eu queria começar perguntando para o senhor, é que logo no início da obra, Anatole cita Maquiavel: dê poder a um homem e você verá o que esse homem é capaz. E aí eu queria perguntar para o senhor, como que a gente pode analisar isso? Gamelin era um pintor pobre, muito idealista, ele tinha muita consideração pelos valores éticos e morais, eram valores que ele defendia e dos quais ele se orgulhava muito de defender. E aí, a partir do momento que ele passa a integrar o tribunal como jurado, esses valores vão sendo postos à prova o tempo todo. Como que a gente analisa essa mudança de caráter? Não sei se é uma mudança de caráter ou se esse caráter só foi sendo mostrado cada vez mais. Como que o senhor enxerga isso? Bom, muito boa tarde. Então, a questão posta pelo livro do Anatole France, né, não é própria somente do seu tempo, né? Então, isso Sófocles já tinha escrito Antígona, né, o Shakespeare, Medida por Medida, talvez um dos grandes livros para tratar de um tema correlato a esse. Também O Mercador de Veneza, do Shakespeare, e talvez o antecessor do Gamelin tenha sido As Vespas, do Aristófanes, né, em que havia lá uma coisa muito parecida. O juiz, o Philocléon, era viciado em julgar. O filho dele tem que aprisioná-lo em casa, e ele ficou tão embevecido pelo poder, o juiz,
que ele acabou julgando o cachorro dele em casa. Ele tinha que julgar alguém, entende? Então, as vespas é um antecessor, assim, digamos assim, do nosso gamelã, guardadas as questões. Então, os deuses têm sede, é muito importante para discutir os limites do poder. Qual é o limite da interpretação e o que é que faz parte da estrutura e o que é aquilo que pode ser o espaço da opinião, né? Veja que há um contexto muito importante para ser tratado nesse caso, digamos, dentro da sua pergunta, é exatamente o modo como se dá a virada com a Revolução Francesa do estilo de julgamentos, né? Porque o júri constitucional, o júri, é o primeiro modo que a Revolução Francesa faz para tirar da mão dos juízes o poder de decidir sobre o direito. O antigo regime era assim, e como que os franceses fazem? Jogam tudo para o júri, e o júri passa a ter íntima convicção, aliás, tem até hoje, né? E aqui se dá a virada, inclusive, é tão importante a obra, é tão importante a Revolução Francesa, é tão importante a esse ponto, digamos, do papel individual do jurado e de quem julga, que aí, até hoje, quando se diz que o livre convencimento, com aspas ou sem aspas, superou a prova tarifada, exatamente é isto que ocorre com os júris e os juízes, e o gamelã é alguém que consegue, de forma romanceada, com o nosso Anatole France, de forma crítica, inclusive, mostrando os dilemas e de como o poder, de algum modo, corrompe, e como há um momento em que você é carregado pelas circunstâncias, né? Isso é uma questão importante para saber isto, né? Desde o primeiro julgamento que o gamelã faz, e a influência da opinião pública, tem tanta coisa para falar sobre isso, enfim, mas realmente, para quem gosta de literatura e quem gosta do papel da literatura, porque a literatura sempre chega antes. A vantagem da literatura é que ela é profética. Eu acho que os literatos, quando escrevem, normalmente, quando eles fazem textos críticos, eles torcem contra as suas próprias previsões, né? As distopias acabam escritas, e eu acho que o que escreve, pensemos em 1984, do Orwell, acho que o Orwell, quando denuncia tudo aquilo, o totalitarismo, ele está torcendo contra, né? Porque imagina o que é uma sociedade totalitária. Ao mesmo tempo que Anatole, ele cita Maquiavel, fala que dê ao homem, dê ao homem o poder e você verá do que esse homem é capaz. Tem uma parte que ele fala assim, mais para o final da obra, ele fala: qualquer um que tivesse aceitado se pôr no lugar deles, dos jurados, teria agido como eles e realizado essas tarefas terríveis como uma alma medíocre. É uma comprovação da afirmação de Maquiavel, né? Se você estivesse no lugar dessa pessoa, desses jurados, muito provavelmente você também seria corrompido pelo poder. Como que o senhor enxerga isso, essa questão da corrupção que, né, na obra? Todos nós estamos suscetíveis a isso. Há um pouco, né, disso de
de um certo pessimismo, né? Anatole France escreve, por exemplo, um homem ganhador de prêmios, enfim, ele era um crítico. Veja que uma das coisas que ele escreve no outro texto, outro livro, que é uma máxima, é uma coisa que se repete muito, ele diz: se existe uma lei que proíbe dormir debaixo da ponte, somente aqueles que não têm casa e não têm teto serão aqueles que incidirão nas penas dessa lei. Isto é, Anatole France já, naquele momento, adiantava todo um dilema sobre o papel da lei numa sociedade complexa. Algo do tipo: la ley es como la serpiente, solo pica a los descalços. Isto é, a lei protege os poderosos. E, de certo modo, isso está presente na medida em que, se você pegar a Revolução Francesa e o modo como eram feitos os julgamentos, os traidores e aqueles considerados traidores aqueles que são considerados fora da classe que chega ao poder. Não esquece que quando os revolucionários chegam no poder e começam a fazer um regime de terror. E naquele contexto, o Gamelin, ele é arrastado, né, digamos, pelas circunstâncias de um momento histórico, né, de um espírito do tempo, aquilo que a história nos mostra e o que foi a Revolução Francesa. E o que é a voz das ruas? Eu acho que um ponto aqui a ser analisado, na sequência, digamos assim, da sua pergunta ou das suas perguntas, é o papel da lei como interdição e, por exemplo, qual é o papel da voz das ruas. No livro há toda uma questão da voz das ruas e o problema, e o Brasil isso é muito forte, a própria Operação Lava Jato mostrou um pouco isso, de que há momentos em que, assim como o Gamelin se deixa levar, até ministros do Supremo e dos nossos tribunais se deixaram levar. Há momentos em que ministros do Supremo disseram que temos que ouvir a voz das ruas. Eu mesmo escrevi vários textos contestando, quando o ministro dizia, eu até tenho um texto que diz, não, ministro, ouça a voz, o ronco da Constituição, em vez de ouvir a voz das ruas, porque a Constituição é um remédio contra maiorias. Isso está, digamos, de novo a literatura, já que nós estamos falando aqui em literatura, o Ulisses, um dos melhores modos de retratar tudo isso que acontece, por exemplo, com a voz das ruas, o barulho das ruas, as exigências, por exemplo, num processo revolucionário como o francês, em que as pessoas exigiam as condenações, né? O regime de terror, por exemplo, está retratada na Odisseia, né, em que o Ulisses ele volta para Ítaca. Aliás, tem um desenho aqui atrás de mim que os meus alunos fizeram, tem uma caricatura, né, no barco do Ulisses, eu que estou amarrado ao mastro, em que o Ulisses diz, amarrem-me ao mastro e, sobretudo, não obedeço nenhuma outra ordem que não seja amarrem-me ao mastro, porque eu não resistirei ao canto das sereias. O que é o canto das sereias? A voz das ruas. Então, esta grande alegoria de Ulisses, ao se amarrar ao mastro, é aquilo que é a cláusula pétrea na Constituição, o que impede, por exemplo, aí vem toda a questão
a voz das ruas exige que o júri condene. O que faz um jurado, em vez de obedecer à lei, por exemplo, exigir provas, se deixa contaminar pela voz das ruas? Esta é uma pergunta para fazer hoje aos jurados, esta é uma pergunta para fazer hoje aos tribunais. Quantas pessoas já saem condenadas antes pela voz das ruas? E pelas redes não é sociais. fácil resistir. Meios de comunicação que já condenam de antemão, repórteres com informações privilegiadas. Nada melhor do que fazer um filme do sujeito que está sendo algemado. Isso depois, simbolicamente, tem uma força muito grande. Tem muitos livros de literatura que ajudam, né? Inclusive, parabenizo vocês pela escolha do Anatole France, né? Desse livro. O texto já diz, o título diz tudo, né? A sede, a voz das ruas, os deuses têm sede, a voz das ruas. E aí vem a discussão que nós temos que fazer. A grande pergunta: o que é isto, a voz das ruas? O que é isto, o direito? O que é isto, esta pressão psicológica sobre o juiz? Como o juiz resiste a esse turbilhão de notícias, por exemplo, em casos rumorosos, não é verdade? Sim. Eu queria perguntar para o senhor também sobre a religião, que ela é tratada, né? A gente tem ali ideologia, religião, corrupção, são os temas mais fortes da obra. E aí eu pergunto, qual que é o papel da religião nessa narrativa, como que ela é apresentada em contraste com a visão do protagonista sobre justiça e moral? Tem um momento que ele fala: a crença em um Deus bom é necessária à moral. O Gamelan, ele repete muito essa questão de que a pessoa tem que ter essa devoção a Deus, porque senão ela não é republicana, senão ela não é favorável, defensora da pátria. E aí a gente tem um outro personagem, que é o Brotteaux, que ele faz, ele tem uma visão contrária ao do Gamelan, porque ele é ateu, e aí ele fala uma frase muito interessante: a razão nos guia e nos ilumina. Quando o Senhor a tornar uma divindade, ela o cegará e o convencerá de crimes. Então, como que a gente pode ver esse poder, essa força da religião em contraposição à justiça e à moral? Aí é muito importante que nessa, digamos, toda a literatura alegoriza, né, metaforiza, enfim, nesse ponto está presente a discussão entre direito e moral, claro, e a questão do justnaturalismo e do positivismo, né, e da questão do papel do direito para separar, né? Porque a grande questão que se coloca desde o medievo, isso começa nas grandes questões da discussão entre, por exemplo, entre o Ludovico II e o Papa Bonifácio VII, sobre o poder da igreja e o poder temporal. E ali começa a discussão da secularização. Então, o direito está separado dessa questão da religião. O Estado tem... aliás, essa é uma questão interessante que está na Bíblia, né? E quando pergunto para Jesus sobre isso, Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa questão se repete aí nessa discussão entre Gamelan e o outro personagem, porque você tem o poder da razão
e a razão seria direito, e principalmente se nós pegarmos a Revolução Francesa como o ápice da questão da razão que põe o novo, a razão que põe o novo contra o velho regime, muda-se inclusive, não adiantaria, percebe? É tão importante isso, não adiantaria simplesmente, pelo menos os franceses na sua revolução pensaram isso, não adiantaria você dizer, fazer direito novo e dizer para os juízes, agora vocês têm um direito novo, os franceses, estou dizendo, não eu estou dizendo, a literatura e a filosofia do direito e a teoria do direito nos mostram isso. Os franceses desconfiavam dos seus juízes, porque eles eram do antigo regime. Exatamente. 8 séculos, né? Eles eram formados por uma mentalidade de 8 séculos, que seria muito difícil de desconstruir ali. Claro, aí vem a noção do racionalismo, etc. A razão põe o novo. Mas não bastava isso. O que fizeram os franceses? 2 coisas. A primeira delas vamos transformar tudo isso em júri. Tira dos juízes e passa para o povo. Eis que entra o nosso preclaro Gamelin e os demais. E no segundo momento, nós não vamos discutir isso aqui, mas assim, é um prelúdio, isso tem outras obras que nós podemos. Outro dia desse, eu até proponho o Shakespeare ou outros para a gente discutir, por exemplo, como num segundo momento os franceses estabelecem um modo de segurar o poder dos juízes em geral, que é o exegetismo, né? Que aí se forma a noção do juiz boca da lei, pelo menos, assim, a grosso modo falando. Os alemães também fizeram isso, de algum modo, com o pandectismo, e os ingleses com a jurisprudência analítica. Então, há sempre um modo de conter o poder. Aliás, foi a primeira frase que eu falei aqui. O livro trata dos limites do poder, da contenção do poder, do exercício do poder, como se exerce o poder, como que ele é influenciado e qual é, no fundo, está implícito também, como que se comporta psicologicamente o personagem quando tem o poder de decidir. Ele pode ser limitado, a lei o limita. O grande problema na Revolução Francesa é que a própria Revolução confiou no povo, dizendo, você tem íntima convicção. Ora, pensa comigo, pensem, se alguém diz, você tem íntima convicção para decidir tal coisa, o que você pensa? Eu decido como eu quero. Aliás, esse é o problema do júri, não quero discutir isso aqui também. Esse é o problema do júri brasileiro, as pessoas se queixam. Oh, céus! O júri errou! Sim, mas o direito deu ao jurado a íntima convicção. Aí o outro chega e diz, oh, céus! O júri decidiu por clemência ao réu. Sim, mas se ele tem íntima convicção, como é que você vai saber o que passa na íntima convicção de um homem desse? Aliás, ele não precisa fundamentar. Aliás, aí tem um problema. A Constituição exige que todas as decisões têm que ser fundamentadas. O júri não fundamenta. Logo, no horizonte, nós vamos ter que nos encontrar, fazer um encontro histórico para saber, afinal, nós podemos continuar eternamente com o júri decidindo como quer? Aliás, os franceses tinham um contexto histórico, eles tinham justificativa histórica. O Brasil tem a mesma justificativa histórica para dizer que um jurado tem íntima convicção? Não estou afirmando, estou apenas trazendo coisas para reflexão, que, aliás, é o objetivo, né, do programa aqui, do seminário de vocês. E esses jurados, eles não tinham o estudo, né, o embasamento jurídico, a formação. Então, a gente tem ali Gamelin, que uma área de atuação totalmente diferente, claro. Era das artes, e do dia para a noite ele é uma pessoa que vai decidir sobre vida ou morte de milhares de pessoas. Ele mandava
à guilhotina milhares de pessoas diariamente. Então, assim, o juiz, o magistrado, ele tem a pressão das ruas, ele sofre as pressões psicológicas, mas ele tem todo o conhecimento, né, de fato e direito, tem todo o conhecimento para poder seguir as leis, tem um embasamento. No caso desses jurados, eles não tinham esse embasamento, então era tudo muito mais empírico e menos pautado nas regras do que a gente tem hoje, né? Claro, no voluntarismo, né? Agora, essa é uma questão para os franceses de caso pensado, também porque eles tinham que trazer fazer um turning point aí no processo, porque até então você tinha, assim, em 30 segundos, como era a França eu sei que eu lecionei muito tempo essa matéria, faz tempo que eu não leciono mais, mas eu decorei isso de tanto falar. Como era a França em 1789? Imagina, desde 1653 não havia convocação dos Estados Gerais, tinha três ordens, a patuleia, o povo, né? A nobreza e o clero. A nobreza e o clero não pagavam impostos, só a choldra, só a patuleia. Aliás, cá para nós ainda hoje, né? Quem paga o imposto somos nós aí, né? O pessoal, o cara, quanto mais rico no Brasil, menos imposto paga. Bom, os franceses fizeram sua revolução lá para isso. Mas aí, Abade Sieyès e seus amigos, um pouco antes disso, um ano antes, Abade Sieyès e seus amigos foram lá no rei Luís XVI e disseram assim: ô majestade, assim não dá, só um pouquinho. Quem paga imposto nesse país? Aí, nós queremos uma constituinte. Eles pediram uma constituinte e disseram o seguinte: também esse negócio de fazer trabalho voluntário, entre aspas, no interior, etc., isso não dá mais. E outra coisa, os nossos filhos também querem ser funcionários públicos. Eles queriam também que eles pudessem ser juízes, promotores, essas coisas todas, mas não, era só a nobreza que podia fazer isso. Este era o quadro da Revolução Francesa, percebe? Então, claro, logo depois, o rei não aceitou. E eles foram embora. E só que aí ele convocou os Estados Gerais e logo depois saiu a Constituição. Posso contar uma coisinha para ilustrar a Revolução Francesa? E aí enquadra o Gamelin. Veja só, tem um filme que poucas pessoas viram, eu já escrevi sobre ele, e as pessoas procuram e não acham, nem eu mesmo sei onde está. Mas tem um filme muito antigo que trata da Revolução Francesa, que é o seguinte: era uma peça de teatro dentro do filme, no qual a questão era como se conta a Revolução Francesa, isso logo depois da Revolução Francesa. Aí o primeiro gaiato lá com seu grupo chegou e disse assim: vamos representar a Revolução Francesa. Aí aparece a rainha saindo de Paris em comitiva e é presa na fronteira, etc, etc, e as pessoas protestando contra a pobre da rainha, etc. E o cara disse, e a plateia vai, não é assim que se conta a Revolução Francesa. Aí vem um outro cara e contou a história lá, decapitando o rei, e os caras, não é assim que se conta. Faltava um approach, alguma coisa assim. Aí um outro cara chegou e montou a seguinte situação. Imagina a cena: uma casa de caça, do castelo enorme do aristocrata. Dentro dessa casa de caça, uma humilde senhora, grávida, uma doula do lado para fazer o parto, a água limpa já, aquele barrigão, as toalhas brancas aqui, as toalhas limpas. De repente abre-se a porta e entra
o senhor do castelo aristocrata, com a espingarda na mão, voltando da caça, ele entra na casa com as botas sujas de barro, olha a mulher grávida, olha a doula, olha as toalhas, a água limpa para o parto e lava as suas botas sujas de barro na água do parto. E alguém grita da plateia: mas tinham que fazer alguma coisa? E o cara responde: pois isto foi que gerou a Revolução Francesa. Não é bonito? Esse é o clima em que Gamelin assume o seu lugar do júri. Esse é o clima do turning point que fizeram, e assim segue a Revolução. Agora eu poderia começar a contar como isso foi depois, mas não importa, apenas para ilustrar como que se enquadram esses sujeitos na história. Tem uma pergunta aqui, ó, a Mari vai ler. Professor Lene, nós recebemos aqui uma pergunta no chat que foi feita pelo Gustavo Toledo. Ele pergunta: as pré-compreensões do juiz, no momento da decisão, quando expressas na fundamentação e vinculadas à construção do raciocínio, deslegitimaria o ato judicial? Vamos lá. Pré-compreensões não é o mesmo que subjetivismo. Tá? Todos nós amamos e odiamos. Tem um ódiozinho nesse seu coraçãozinho, no meu também, mas tem muito amor nesse coraçãozinho, no seu. Nós gostamos, desgostamos, nenhum de nós é um alface. Juízes também não são alfaces. Eles amam, odeiam, cantam, dançam, como qualquer pessoa. Tem vontades, etc. Isto é uma questão inexorável. As pessoas têm isto. Agora, isto não é aquilo que a gente chama de pré-compreensão. Pré-compreensão é um processo histórico no qual nós estamos inseridos, né? E Hans-Georg Gadamer fala nisso. O que precisa? Quando o juiz vai julgar, ele tem que fazer a suspensão desses processos todos. Ele tem que suspender os seus pré-juízos, digamos assim, aquilo que ele ama, aquilo que ele odeia, etc., etc., e examinar aquilo no qual ele está inserido numa intersubjetividade. Por exemplo, quando a doutrina, a jurisprudência, etc., estabelece, por exemplo, um determinado sentido para uma lei, digamos, a gente chamaria isso de uma tradição autêntica, é uma estrutura na qual ele está envolvido, ele não pode, a partir de sua linguagem privada, ou seja, daquele ódiozinho, daquele amorzinho, ou daqueles gostinhos ou gostões, passar por cima dessa estrutura no qual ele está inserido, porque ele não é uma ilha, ele está dentro de uma intersubjetividade. Portanto, eu agradeço a pergunta, muito importante. Eu trabalho isso no meu dicionário de hermenêutica, em tantos outros textos, para mostrar que, embora todos nós tenhamos todos esses sentimentos, um direito só faz sentido se eu tenho a condição de segurar e não me deixar envolver, por exemplo, como Gamelin, em determinado momento, pela turba, pela voz das ruas, pela ideologia da revolução, ele não consegue segurar. Então, nós temos que segurar isto para poder, digamos, dentro de uma certa institucionalidade, fazer, por exemplo,
se tem uma jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal que diz que em situações que tais tem que dar habeas corpus. Vamos supor que isso tem. Aí tem um caso concreto que, pessoalmente, o juiz está com raiva do réu. E é bem possível isso. Cada um de nós ama e odeia. É normal. Eu, hoje de manhã, estava com raiva do cara da Vivo, que sacaneou minha ligação aqui. Mas se eu fosse juiz e fosse julgá-lo, eu teria que suspender meus prejuízos, porque o direito é mais do que a minha vontade individual ou do gamelã. Então, se eu vou julgar um habeas corpus que eu pessoalmente gostaria de cortar os dedos do réu, eu tenho que suspender isso, e isso se chama aí uma tradição autêntica, e aí sim, as minhas pré-compreensões da verdade, etc., e, por exemplo, obedeço à lei, à jurisprudência, etc., é nesse sentido que eu tenho que conceder o habeas corpus. O contrário também serve. Existe uma jurisprudência que diz que nessa circunstância não se dá habeas corpus, mas o réu é tão simpático, sabe? Ou uma moça simpática, fofinha, cometeu o crime, eu não devo dar o habeas, porque existe uma linguagem pública que me impede. Aí eu digo, mas segundo a minha consciência eu devo dar. Errou. Não é assim que se faz. Por quê? Porque o direito tem que ter coerência, integridade, estabilidade, etc. Tem que seguir num tranquito, como se diz no Rio Grande do Sul. Mesmo que ele não goste, dá, e mesmo quando goste e não pode dar, não dá. Tem que aprender a ser antipático. Juiz não é pago para ser simpático e nem antipático. Ele tem que fazer. Não tem nada a ver com neutralidade isso. Até porque eu disse logo, quando você perguntou, eu disse logo, nós amamos e odiamos. Logo, nós não somos neutros nunca. Ora, isso não nos impede de sermos equidistantes e imparciais. É isto que a gente chama de fairness, equidistância do fato. É totalmente ao contrário do que o Gamelin defendia. Tem um momento que ele fala, sou um magistrado, dependo apenas de minha consciência. Ele faz essa afirmação na obra, toma uma afirmação completamente equivocada. Professor... eu faço o desafio e pergunto para vocês e que nos ouvem, na boa, assim, você está num imbróglio jurídico, sabe, assim, terrível, sabe, daqueles que a gente não dorme há 1 semana, 2 semanas, toma remedinho e vai ser julgado. Você não sabe quem é o juiz. Mas você pode escolher que o juiz julgue conforme a consciência dele ou julgue conforme o direito, a jurisprudência e a doutrina. Não precisa me responder, mas eu respondo. Eu não quero arriscar. Eu prefiro, se alguém me perguntasse, eu disse, não, eu quero o cara que julgue, não com a consciência dele. Porque se a consciência dele for contra isto, que eu estou lascado. É tão simples, é disso que eu trato todo o tempo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas o professor Lênio Streck escreve e faz críticas aos juízes. Ao contrário, eu sou o maior fortalecedor do poder judiciário, no sentido do poder judiciário ser um poder judiciário que julga com equanimidade, e não por equidade, por equanimidade. Equidade é um sujeito que pode dizer o que quer, são equanimidade, é uma equidistância. Então, só para deixar registrado isso, eu fui membro do Ministério Público 29 anos e tentei agir todo o tempo assim. Eu tinha muita raiva de alguns réus, mas raiva e amor todos nós temos, né? Caminham juntas. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho
sobre os lemas da Revolução, igualdade, fraternidade, liberdade, ao longo da obra, como que eles vão sendo demonstrados por meio dos personagens, como que eles vão sendo tratados ali. Deu um corte aí, não sei se é o meu ou de vocês. O senhor chegou a ouvir a pergunta? Não, porque cortou, eu não sei se é a minha. Né? Veja que eu briguei hoje de manhã com um cara da internet e ele não suspendeu seus prejuízos, deve ter feito um trabalho ruim e agora eu estou sendo castigado por isso. Não tem problema, a gente repete. O lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, como que ele é tratado ao longo da obra? Porque a gente tem ali, é como se alguns personagens-chave, o Gamelin e outros personagens, fossem a representação desse lema, né? Dessas 3 palavras que são tão fortes, que foram o lema da Revolução Francesa. Como que o senhor enxerga isso ao longo da obra? Bom, há uma tensão dialética, digamos assim, entre aquilo que é uma espécie de profecia da Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité, porque veja que Anatole France escreve isso bem depois da Revolução, portanto, ele já enxerga tudo o que passou. Por isso que também retrata historicamente. Então, você tem, de um lado, você tem uma revolução que trata da liberdade, mas que você não exerce sem um grau de igualdade. E também não adianta você ter um grau de igualdade tão grande que sufoca a liberdade. Veja que há uma tensão dialética entre os próprios personagens e o desenrolar de que o excesso de liberdade não resolve, porque você precisa de um grau de igualdade, e quando a igualdade pega, por exemplo, na história, o século XIX, a França, você tem a busca por igualdade, porque você tem uma certa liberdade, mas você chamava-se de Estado liberal, enfim, não se sabe liberal para quem, mas enfim, buscava-se, por exemplo, a luta do 8 por 8 por 8, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, tem o Manifesto Comunista, 1848, tem todos os socialismos, os movimentos, etc. A Revolução Russa, que se dá no início do século XX, ela, na busca da liberdade, da igualdade, sufoca a liberdade. E onde é que se dá a síntese disso, de certo modo? Pela fraternidade. Porque fraternidade é o lugar em que o direito pode ajudar a transformar a sociedade, entende? Que é o caminho do meio. Quer dizer, nem a íntima convicção, nem a total submissão a uma lei que pode ser injusta, mas o meio termo que se atingiu, por exemplo, historicamente, a partir do segundo pós-guerra, porque no segundo pós-guerra se faz uma repactuação, porque o direito fracassara. As 2 guerras mundiais mostrou que o direito não servia para nada. E aí se criou uma espécie de nova pactuação, isto é, a Constituição, este grande personagem que surge no século XX, né? Existia antes, mas a Constituição, digamos, é o personagem do século XX, ele é norma. E a Constituição obriga. Então, veja, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, né? Então, ela manda que o direito como instrumento para buscar garantir a liberdade, por isso que o catálogo das liberdades está no início da Constituição, pensa bem, eu preciso da liberdade. Agora, eu logo depois tenho um modo de buscar, sabe o quê? A igualdade. Veja os direitos sociais que vêm depois. E o que vem num terceiro momento?
o próprio poder judiciário e outras, busca da saúde, etc., meio ambiente, a fraternidade, que é a terceira coisa. Então, há uma dialeticidade entre, digamos, aquilo que eu chamaria do caráter profético da Revolução Francesa. Tem pergunta aqui no chat no momento? Então, vou aproveitar para fazer mais uma. Algo que eu acho que a obra também nos faz pensar é uma comparação com as chamadas bolhas sociais, das redes sociais, que são ali grupos que se formam a partir da identificação com determinada ideologia e aí defendem essa ideologia, né, com tudo o que podem, de modo como se eles fossem assim os detentores daquela verdade, que é uma verdade absoluta, e os demais grupos estivessem errados ou equivocados quanto a isso. E isso nos lembra muito o tribunal, porque eles defendiam uma ideologia que, muitas vezes de forma cega, que para eles estavam corretos o tempo todo. E a gente tem ali as redes sociais, tem os julgadores, tem os grupos que defendem suas ideologias, e eles só se unem com pessoas que têm as mesmas convicções. Como que a gente pode fazer, né, essa comparação? Os cancelamentos que acontecem na rede social são os tribunais do terror, né? São os julgamentos do terror. Então, aliás, você já sabe de antemão o resultado, né? Você nunca tem, de fato, mas você já sabe que o resultado será aquele. Então, esses tempos que nós vivemos são os tempos de instantaneidade e os tempos de narrativas, em que aí vem uma questão importante, né? Que há um momento que se discute, há provas, pergunta-se, há um momento ali, me lembro da página e tal, que há uma discussão, há um resultado em que alguém até é absolvido, que a questão é perguntar, existem provas? Ou seja, há fatos comprovados? A grande questão é que hoje nós vivemos em tempos de niilismo, né, em que não há mais fatos, só há narrativas sobre fatos. Então, nós criamos esse novo cenário pelo qual você tem um novo sujeito histórico, né, que é a comunicação instantânea e as redes sociais. Só que aí nós temos um problema, porque esse é um problema da própria democracia. Porque se a democracia se alimenta da opinião pública, e se a opinião pública fica conspurcada pela fake news, pelos cancelamentos, ou seja, pela voz das ruas, eu odeio voz das ruas, quero dizer para vocês que quando eu era procurador de justiça, vou contar aqui, fazer uma inconfidência aqui para vocês, quando eu era procurador de justiça, então nós estávamos no 6º andar do prédio do tribunal fazendo sessões, e o desembargador Hamilton, que era da minha Câmara, ele era um sujeito muito progressista, está aposentado hoje, e quando tinha um pedido do 1º grau do Ministério Público, ou uma decretação de prisão em nome da voz das ruas, a gente levantava, isso é verdade, a gente levantava onde estávamos, íamos até a janela e botávamos a mão em concha lá para fora para ver, e o Hamilton dizia: Lênio, você ouve o rumor ou voz das ruas, clamor social? Eu digo: não. E você ouve? Ele diz: não. Então não tem voz das ruas, quem sabe a gente julga este caso conforme o direito. Eu acho que essa metáfora que aconteceu de fato, e não aconteceu foram várias vezes, explica um pouco disto que é o papel do direito, o papel hoje das redes sociais, o papel da opinião pública que acaba
sendo conspurcada por fake news, etc. Fake news é o nome daquilo que se chamava de mentira antigamente. Na minha época, o sujeito que fazia fake news era chamado de mentiroso, safado, etc. Hoje ficou mais chique, né? O sujeito diz assim, fulano fez fake news. Fez fake news coisa nenhuma, você é um mentiroso, safado, né? Enchedor de saco e tal, prejudica as outras pessoas. Aliás, hoje também tem a fase dos influencers, né? Em compensação também, o que tem de influencer preso, né? Passando a perna nos outros, matando com carro bonitão. A outra tinha uma influencer que fazia operações e matou o pobre do cara lá. Todos os dias tem uma vigarice desse negócio. Poxa, será que é uma profissão que se liga com safadeza, com esse tipo de coisa, né? Parece que o cara não tem o que fazer na vida. Aí ele fica pensando, fracassei em tudo. O que me resta fazer? Ó céus, vou ser influencer. Pronto. E começa a ganhar dinheiro, inclusive. Porque aí sim que ele vai ganhar dinheiro. Essas coisas são assim, né? É uma espécie de regime de neoterror, né, dos tempos pós-modernos, né? E que está tudo lá no texto do Anatole France. De algum modo, se você souber procurar bem, ali dentro tem tudo isso que nós falamos. Sim. Inclusive os personagens dialeticamente demonstrando o caráter profético da Revolução Francesa com a igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Tem uma pergunta aqui, né, Mário? Professor Nélio, o André Souza pergunta: o momento tecnológico em que vivemos nos coloca em um nível de transparência que levará a um paradigma socioexistencial. O panóptico estabelecido será uma constante em nosso dia a dia? Claro, hoje a discussão, o conceito de panóptico ultrapassa muito o original, né? Quando Bentham inaugura a noção do panóptico com caráter utilitarista, por exemplo, o panóptico é panóptico, para além do óptico, era um guarda que conseguia olhar todos, ou seja, todos os presos que ficavam, era uma prisão desenhada em que uma pessoa controlava a prisão, porque todos os presos olhavam para o guarda e todos achavam que o guarda olhava para eles, porque eles enxergavam a sombra do guarda. Então, era um panóptico. O Michel Foucault, famoso Michel Foucault, que escreveu tantos livros, enfim, o Michel Foucault, ele pega isso para o plano político, né, e mostra como a sociedade se panoptizou, e aí começa a vigiar. Então, daí o nome do livro, um dos livros principais dele é Vigiar e Punir. Então, a sociedade hoje, por exemplo, a literatura ajuda muito nisso, não há nada mais panóptico que o livro de 1984 do Orwell, etc., né? Agora, o panóptico, além do óptico, hoje você não consegue nem ir mais para um motel, todo mundo vai ficar sabendo, inclusive no instante mesmo, o cara do centro da cidade, em que tem na prefeitura, né, tem um lugar em que se examina toda a cidade. O sujeito acendeu um cigarro, ele sabe. Mas, fulano fuma, você não pode nem fumar escondido. Então, ir para um motel nem se fala. Então, o cara, isso se foi, e pelo menos clandestinamente, né? Porque oficialmente não há problema nenhum o sujeito ir, mas o sujeito quer ir clandestino, ele é flagrado. Tudo você está no elevador, tem ou um estagiário vigiando você, olhando para você, ou você tem uma câmera. De algum modo você está sendo vigiado, ou pelo estagiário, ou pela câmera. Aliás, minha homenagem a essa valorosa classe dos estagiários, né? Os estagiários ainda dominarão o mundo. Falta eles se organizarem um pouco mais. Os estagiários tinham que entrar na CUT e se organizar um pouco mais, e poderiam tomar
porque eles já têm nossas senhas, o estagiário sabe tudo, né? Então, se eles se organizarem um pouco, eles tomam o poder. Um dia levantaremos e os muros estarão todos pichados, assim, todo o poder aos estagiários, né? Como lá na Revolução Russa. Então, quem sabe, né? Mas a sociedade vigiada hoje é diferente porque ela é muito, ela atravessa a gente. Porque ela não é só para vocês, as moças que estão ali, que não é só você que está sendo filmada. O panóptico hoje é que todos sabem as suas preferências de vinho, base para o rosto, viagens. Os algoritmos são o novo olhar panóptico da sociedade. A gente Panoptizaram o tempo todo, né? Os algoritmos. Tá? Podemos pegar mais uma pergunta do chat? Claro. Professor, o Gustavo Toledo pergunta: com base no pensamento de Hannah Arendt em A Condição Humana, teríamos um novo espaço público no ambiente das redes sociais? Ou não é possível fazer essa comparação? Talvez sim, né? A Hannah Arendt vai trabalhar isso de um modo o grande desafio hoje nosso é fazer a construção de uma esfera pública, de um espaço público no qual ele não seja contaminado, digamos, daquilo que se chama de narrativicização da sociedade, isto é, expurgar-se toda a questão objetiva de fatos e transformar tudo em uma camada de narrativas. Ninguém constrói uma esfera pública com um conjunto de narratividades. Há que ter um espaço para discursos verdadeiros, né? Eu sou, nesse ponto, um antirrelativista. Acho que existem coisas corretas e coisas incorretas. Acho que existem discursos verdadeiros e não verdadeiros. Gosto muito e sugiro, se o Gustavo, não sei se o Gustavo conhece, o livro Aos Ombros de um Gigante, do Humberto Eco. Tem coisas maravilhosas, principalmente no capítulo que ele dá um pau no niilismo, né? Eu acho que a Hannah Arendt, hoje, fosse viva, faria uma crítica fortíssima a esse caráter de deletério da rede social, né, em que tudo é instantâneo e que não há mais conhecimento, tudo vira informação. Porque, veja, só para fechar isso, meninas, desculpe, eu não peguei o nome de vocês, peço mil desculpas. Quando eu falo, eu sempre me dirijo para as pessoas e eu não peguei o nome de vocês. Então, não tem problema. Loren e Mariana. Muito bem, meninas. Então, agora eu esqueci o que eu ia dizer, inclusive, agora, o que eu estava falando, eu ia explicar sobre... esqueci mesmo. Tanta coisa que eu agora me atrapalhei na parte final. Estava falando sobre sim, há uma equação hoje, desculpe, todo mundo tem um smartphone, né? O Brasil talvez seja o país que mais smartphone tem. O sujeito está mendigando, mas ele está ali na rede social. Nunca viu um mendigo pede com Pix. Isso é genial, né? Você não tem aí em Goiânia, no estado de Goiás, o cara está pedindo esmolas, meu Pix é esse aqui. Isso é genial, isso é a pós-modernidade, entendeu? Aí, pensem comigo,
se todo mundo tem smartphone, então todo mundo tem acesso a informações. Mas se todo mundo tem acesso a informações, por que que aumenta consideravelmente o número de idiotas? O número de imbecis? O número de nécios? Por quê? É muito simples. Porque informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. O que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer hoje, eu louvo a iniciativa, porque veja que nós falamos de vários temas, mas todos se entrelaçam, é transformar uma informação que qualquer um pode ter. O menino pode agora estar estudando no colégio, ele bota assim, Wikipedia, Anatole France, ele tem informação, mas ele não vai saber nada se ninguém transformar isso no conhecimento, que é a nossa função aqui. E se a gente estudar um pouquinho mais, a gente transforma esse conhecimento num saber. E alguns transformam em sabedoria, principalmente os mais velhos, né? Porque o diabo sabe muito mais por velho do que por diabo. Acho que caminhando para o final, tem alguma pergunta agora no chat ou não? Gustavo e o André agradecem. O André até fez um comentário que Byung-Chul Han retratou essa realidade na sociedade da transparência, discorrendo sobre uma sociedade do cansaço. E agradeceu a professora pelas respostas. É um dos meus autores, até estou procurando aqui, porque eu sou um cara desorganizado, mas um dos livros dele sempre estão comigo, aqui em algum lugar. Eu estava lendo o das abelhas agora, algo assim, mas ele inventou essa questão de sociedade cansada. Muitíssimo boa lembrança. Esse autor é um coreano, mora na Alemanha, ele faz livros bem curtinhos, assim, e ele consegue mostrar bem esse desassossego, esse cansaço, essa sociedade de hoje, e lendo ele, a gente fica um pouco, assim, num misto de pessimismo, porque afinal ele diz as verdades, e por outro lado, um pouco otimista, porque porque tem que sempre pensar paradoxalmente, meninas, nós sempre pensar paradoxalmente, se nós temos condições de saber que algo é muito ruim, é porque nós mesmos, ao poder dizer isso, temos condições de transformar isto, ou a sociedade, em algo bom. Então, todo o pessimismo, dialeticamente, tem a possibilidade de ser um otimismo também, né? Então, é disso que se trata. Para a gente ir caminhando, então, para o final da nossa discussão, eu queria citar uma frase do personagem Brotteaux, que ele diz: o Tribunal Revolucionário levará à destruição do regime que o instituiu, ameaça cabeças demais. Essas cabeças se unirão para destruí-lo. E foi o que de fato aconteceu. A gente tem aí a derrota do Gamelan no final. E para a gente encerrar, que o senhor falasse sobre essa questão da ideologia extrema, o quanto a gente tem que ter cuidado com isso, porque o sistema que a gente vive é o mesmo sistema que tem as vantagens e desvantagens, a gente é vítima e é algoz do sistema ao mesmo tempo. Então, para a gente fechar falando um pouquinho sobre essa questão do cuidado mesmo com ideologia extrema, como que a gente deve tratar isso no nosso dia a dia. Claro. O totalitarismo ou o autoritarismo, ele é autofágico na medida em que ele vai criar as próprias condições, de algum modo, de sua destruição, né? Então, as ideologias totalitárias acabam autodestrutivas, né? Ideologia é algo que nós estamos inseridos, né? Porque ideologia é um corpus de representações que fixa e prescreve de antemão o que se deve agir, sentir, e
mostra, por exemplo, que via ideologia as ideias de um grupo de pessoas acaba sendo aquilo que é o conceito que se estabelece como dominante. Então, você se submete ou é submetido pela ideologia. A democracia é um modo de você fazer um equilíbro nesse processo, né? Que ainda o melhor dos regimes ou o pior dos regimes é o menos ruim é o regime democrático. Agora, a democracia também não pode permitir o discurso performaticamente contraditório. Você não pode utilizar a democracia para pedir a sua extinção. Percebe, meninas? Quer dizer, eu, em nome da democracia, quero me autoimolar, ou eu quero a ditadura, entende? Então, como que alguém, em nome da democracia, pode pedir a ditadura? Ele até pode pedir, o problema é e os efeitos colaterais disto? E, por outro lado, também, em nome da liberdade de expressão, eu não posso extingui-la. Todos têm liberdade de expressão. A minha pergunta, que não é a minha ideia, esse exemplo não é meu, acho que é do Holmes, ou de um americano, que diz: você pode gritar fogo no meio de um teatro lotado? Isto é liberdade de expressão? Ou eu posso proibir que você faça determinadas coisas? Posso proibir, sim. Não existe a liberdade total, porque se existisse total, eu não poderia proibir nada pelo direito. Aliás, se a liberdade fosse total, nós ficaríamos sem emprego, estaríamos numa luta de todos contra todos. Seria o caos total, porque seria a guerra de todos contra todos. Aliás, a modernidade se estabelece quando Hobbes vai dizer: entre civilização ou barbárie, vem a lei, a interdição. Nada foi inventado ainda melhor do que a lei que interdita. Inclusive, a psicanálise trata disso, porque o superego, esse que impede da gente sair pelado na rua, fazer coisas por aí, porque, afinal de contas, o id pode até querer algo. Tem o ego no sentido da realidade, né? Afinal, você é um cidadão, tem emprego, etc. E o superego diz: pô, cara, não enche o saco, não pode sair pelado. Aí o superego segura a gente. Por isso que o cara que comete muitos crimes e tal, não controlou bem isso. É isto que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha sido bom para vocês todos também. E fico à disposição aí para outras grandes discussões desse tipo. Depois vocês me dão o feedback disso tudo, tá bem? Tá bem, professor. Nós da EJUG agradecemos muito pela participação do senhor, por essa contribuição tão valorosa para a gente aqui hoje. Muitos elogios e agradecimentos aqui pelo chat, professor Lene. Mais uma vez, agradecemos pelas valorosas reflexões nesta tarde e a todos que nos acompanharam até aqui online. O nosso muito obrigado. Estaremos em breve juntos em um próximo seminário. Hoje estivemos com as influências psicológicas do juiz. Liberdade de julgamento ou submissão à lei? Uma análise a partir da obra Os Deuses Têm Sede, de Anatole France, com o professor Lene Streck. Uma ótima noite. Obrigada. Valeu.